Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Estudos em FIIs. Nesse vídeo aqui vamos comentar sobre o Juro 11, né? Saiu um novo relatório referente aos resultados do mês de abril e como era já esperado, né? Chegou o momento de começar a usar as reservas que o fundo havia formando justamente para atravessar esses momentos mais difíceis, né? Então o fundo começou aqui a quebrar aqui o seu cofrinho das reservas, né? Então ele quebrou esse cofre e começou a fazer uso dessas reservas. Vamos acompanhar como isso aconteceu no decorrer do mês. Então, como sempre, né, a gente passa aqui os fatos mais relevantes do produto. Então vamos começar aqui pelo balanço geral, como a gente sempre faz aqui, né, do produto. Vamos ver como é que aconteceu esses pagamentos aqui. Então no mês de março a gente tinha essa situação, esse cenário, com uma reserva de R$ 3,11, o carrego médio estava em IPCA mais 7,5, tá? O que aconteceu de lá para cá? Basicamente foi um mês bastante difícil para os FIINFRAs, né? Eu vou passar aqui para vocês qual que foi o impacto que a gente teve em função da abertura dos spreads de crédito. Afinal de contas, né, começou o mês lá com as NTNBs a 2035, por exemplo, né, começou o mês com IPCA mais 5,7, terminou o mês aqui em cima, né, com IPCA mais 6,2. Isso acaba dando, parece pouco, né, percentualmente, mas quando você calcula esse efeito aqui de marcação a mercado, né, no preço unitário das debêntures aqui, a gente chega à conclusão que isso aí vai te dar um golpe bastante grande no regime competência desses produtos aqui. Todos esses produtos são regime competência, né? Ou seja, são afetados fortemente por uma marcação ao mercado. Então, a gente teve esse efeito de marcação ao mercado, né? E a geração foi muito baixa, a geração foi praticamente nula, tá? Gerou aqui basicamente 0,1% de capacidade de geração do fundo aqui, o que vale é 0,8 dividend yield aqui, gerou muito pouco, tá, galera? E ele pagou o que estava compromissado, ele pagou 1,25, que é o que estava previsto, né, no guidance, que representa 14% de dividend yield. Da onde que saiu esse dinheiro aqui? Então ele teve que fazer uso aqui da reserva, né? Então, galera, quebrou aqui o porquinho onde ele estava depositando aqui o dinheiro, né? Ele teve que fazer uma quebra parcial aqui para tirar 1,17, trazer para dentro aqui e pagar, remunerar os cotistas aqui. Bom, ao final de tudo isso, ainda ficou quase R$ 2 de reserva, né? Ficou 101,94. O dividend yield analisado dele está em 16,9, né? E a gente viu aqui também, observou aqui a melhoria no carrego do portfólio do produto aqui. Então, basicamente, em linhas gerais, a gente teve essa sistemática aqui, uma geração muito baixa, né, praticamente neutra, e o fundo fazendo uso de reservas que ele tinha justamente para manter o guidance compromissado. Isso já era, de certa forma, esperado, né? Afinal de contas, a gente viu todo esse movimento de abertura das curvas de juros no decorrer do mês e não tinha como ser diferente disso, né, galera? Todos os FIINFRAs vão ser, sim, impactados por isso, a menos que tenham hedge 100% CDI. Aí é diferente, tá? Vamos falar sobre rendimento agora, né, pessoal? Agora, sobre rendimento, esse fato aqui, bastante relevante, né? Quando a gente vem aqui para a parte do balanço, é importante a gente entender bem essa DRE do produto aqui. A DRE do produto, então, nos fala, né, que o fundo tem aí as componentes IPCA e carrego, que jogaram a favor, ao passo de 0,7% positivo, tá? Marquei de verde, positivo. A gente teve marcação ao mercado, como a gente já viu, puxando contra, jogando negativo. O produtório desses três indicadores aqui, né, vão compor a base de remuneração do fundo, e é um produtório que resultou basicamente aqui em menos 0,2 negativo, tá? Esse teria sido o resultado do fundo se não tivesse tido um trabalho aí e também um portfólio de boa qualidade que permitisse, né, marcação de crédito e carrego de crédito com um produtório de 0,4 positivo, tirando a despesa do fundo, né? Então, quando a gente faz toda essa matemática aqui, a gente chega a um saldo final de 0,1% positivo, né? Então, os verdes menos os amarelos aqui, ao final disso, a gente chega em 0,1% positivo. Então, queria que todos entendessem, né, justamente bem isso aqui, porque isso basicamente é um simplificado do regime competência do produto, tá? Então a gente tem que entender que a marcação ela joga muito contra, a marcação entra no resultado. Se o fundo não tem contábil, ele não pode distribuir, tá? A não ser que seja das reservas e a não ser que as reservas estejam acima da linha d'água definida por produto, tá? Então, foi o que aconteceu nesse caso aqui, geração muito baixa, né? A gente viu o nível de geração aqui e a distribuição foi garantida basicamente
pelas reservas do produto. Bom, relativo à carteira, né, algumas mudanças interessantes. A gente vem acompanhando esse produto desde a emissão, onde ele tinha colocado em dezembro 12 novos debêntures para dentro, janeiro, mais 5, fevereiro, ainda tinha 17% do PL para alocar, né, 186 milhões, março, ele praticamente terminou a alocação. E é aqui estamos no mês de abril, né? Finalmente, no mês de abril, o fundo aqui nos relata, né, que ele comprou a debênture aqui da Equatorial, aí comprou, aumentou posição em algumas outras, né, que já estavam no radar do produto aqui. Então aqui está a Equatorial, debênture de transmissão, né, logicamente com spread compatível com o setor, né, mais baixo aqui, uma duration mais longa também, normalmente. E as demais debêntures, ele buscou realmente debêntures boas no mercado secundário, realizou com aumento de posição, foram essas azuis aqui. Então foram, de fato, aí, boas compras que agregaram valor ao portfólio do produto. Um fato interessante que temos de diferente esse mês foi que o fundo começou a utilizar a mão do mecanismo de compromissada. Então, como é que funciona esse requisito da compromissada? Então, a compromissada, fiz um diagrama bem básico aqui para a gente discutir, né? A compromissada no fundo, ela acaba agregando valor, porque você está trabalhando, na verdade, com um dinheiro extra, você está rentabilizando um dinheiro extra, né? Então, essa alavancagem, desde que bem conduzida, né, ela é bastante frutífera para esses produtos aqui. Afinal de contas, o fundo pode pegar, e foi o que o fundo o fez, né? Ele pegou uma debênture do portfólio dele, e essa debênture é colocado como garantia aqui dentro de uma instituição financeira. Essa instituição financeira, então, ela vai fazer um empréstimo de dinheiro aqui para o produto, né, equivalente ao valor da debênture que está em garantia nela, né. Isso existe um compromisso de recompra dessa debênture futuramente num prazo determinado e por condições determinadas. Então, ela é colocada ali em custódia, tá? Isso é chamado compromissada reserva, tá? Existe uma taxa para essa operação aqui, essa taxa o fundo nos relata que foi de CDI mais 0,5. Entretanto, esse dinheiro que agora está em mãos do produto, ele consegue alocar a uma taxa de CDI mais 1,8. Então, aqui você tem um ganho marginal, pois afinal de contas, né, você tem um custo de operação de CDI mais 0,5, só que você tem um ganho de operação de CDI mais 1,8, ou seja, isso traz para dentro do fundo um acréscimo no spread, né? Ou seja, é uma alavancagem benéfica, né? Por isso é uma alavancagem segura, né? Afinal de contas, né? A debênture está lá, ela só precisa ser recomprada no momento do tempo que foi combinado, né? E você está tendo um ganho de valorização de spread aqui do portfólio do produto e um ganho realmente para os cotistas, né? Que é fruto dessa operação decompromissada. Então o fundo começou a fazer isso ainda de forma assim, bastante controlada, né? Menos de 10% de alavancagem aqui, nesse caso específico aqui, mas é uma operação que realmente vai trazer aí mais lucro para dentro do portfólio. Então a gente vê sempre, né, o juro aí fazendo mais gestão ativa com esse mecanismo de alavancagem, tá? Bom, então falamos um pouco aqui sobre essa questão da compromissada, a gente já viu o portfólio aqui, em linhas gerais, sem grandes mudanças setoriais, o portfólio de abril aqui, continua bastante focado em geração, saneamento, mobilidade, telecom e logística, são as setores principais, né? E aqui, em relação a rating, também nenhuma mudança significativa, a alocação por rating, basicamente 90%, né, acima de AA-. Então, esse é o perfil que a gente tem do produto aqui. Então, o que a gente viu, né, galera? Em linhas gerais, a gente viu que o produto vem usando bem mão da opção de fazer compromissada, né? Ele já alocou todo o dinheiro da primeira emissão, enquanto não entra em caixa o dinheiro da segunda emissão, relembrando que o fundo está passando agora por essa nova emissão, segunda não, sexta emissão, né? Estou comparando só a primeira com a segunda deste ano, né? Mas já é a sexta emissão desse produto aqui. Então, a quinta emissão já se encontra inteira alocada, nesse meio tempo ele pegou essa compromissada para melhorar a taxa do produto aqui, melhorar a entrega do produto, né? E quando entrar, logicamente, o dinheiro aqui dessa sexta emissão já começa a fazer novas compras, né, galera? Então estamos ansiosos aí para ver os ativos que irão incorporar decorrentes dessa nova emissão. Esse fundo aqui realmente tem um horizonte interessante pela frente, né? Afinal de contas, a gente viu, né? É um fundo que tem performado muito bem, tem trabalhado bastante bem as alavancas de gestão ativa, né? E ainda assim, né, conta com essa reserva que a gente viu aqui, que permitiu ele atravessar esse mês corrente aqui, né, sem grandes dificuldades. A gente tem que ficar de olho nisso, né, nesse aspecto aí. A gente vê que os fundos da Sparta sempre trabalham com esse requisito de reserva, né, com uma forma bastante interessante, bastante cautelosa, né, que permite atravessar essas variações, esses ups and downs da NTNB de uma forma mais suave, tá?
Então esse era o vídeo de hoje, galera. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.